Vamos lá. Fala pessoal, muito bom dia para quem está assistindo agora na estreia do nosso segundo episódio do Inovar Podcast, né? E hoje os convidados são muito especiais porque eles participaram do início, né? Do Inovar, que é um dos principais assuntos que Pedro e eu temos aqui para trazer, né, Pedro? Vamos lá para mais um? Olá, Jota, bom dia. Bom dia a todos que vão acompanhar a gente aqui por essas horazinhas de conversa, né? Primeiro eu quero convidar a todos, né? Hoje vai estar encerrando aí as inscrições para o encontro dia 11. Então convido vocês, corre lá, né? O linkzinho no e-mail lá, aquele e-mailzinho bom que o Jonas manda direto. Meu e-mail tem mais e-mail do Jonas do que de qualquer outra coisa. Mais que a da Riachuelo te cobrando, né? Isso, mais ou menos isso aí. Então, mas para dar início aqui ao nosso podcast, como o Jota falou, temos dois convidados aqui, super convidados também, para a gente continuar navegando no início, né? Naquele início do Inovar. Vânia e o André, muito bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje a gente, para essa nossa conversa. Muito obrigada pelo convite, fiquei assim emocionada e lisonjeada mesmo, não esperava. Eu comentei lá no post que vocês fizeram e aí nem imaginava que ia ser convidada, né? Fiquei muito feliz e calhou de estar em Porto Velho também, né? Por motivos de saúde vim para cá, mas bom dia a todos vocês inovaristas e você que ainda não é inovarista, você será. Bom dia a todos, fiquei surpreso pelo convite, mas como eu posso falar? Com esse convite do podcast, que eu não esperava. Eu prefiro ser um espectador na plateia, assistir de camarote, do que realmente participar. E são os conhecidos dinossauros, né? Os primeiros, os dinossauros, né? E, gente, para quem está nos assistindo, né? Para quem não chegou a conhecê-los, né? Como foi por trás do nosso encontro, a gente queria saber como é que foi a história de vocês dentro da igreja anterior ao Inovar, né? Dentro do cristianismo em si, como é que foi essa caminhada de vocês até o Inovar. Até mesmo para aqueles que começaram agora, né? Saberem se é um caminho certo, se é bom, né? Se realmente traz o retorno que a gente espera, né? A Vânia fala muito bem já, gente, pra quem não sabe, ela já foi radialista, que é assim que fala, por isso que ela vai tomar o nossa... Não, não vou tomar nada. Então, Vânia, fala pra gente como é que foi essa caminhada. Certo, então, eu sempre fui católica pelos meus pais, né? Casaram na igreja católica, meu pai era catequista. Na época, meu pai tinha um grupo de jovens de 1000 jovens no sítio. 1000 jovens? Fiquei sabendo, né? Não sei se é verdade que eu não estava lá, mas tudo bem. Então, assim, eu sempre amei tudo que eu assistia, que eu via as pessoas falar. E comecei minha vida na catequese quando eu estava com 13 anos, me convidaram para ser salmista. Na época era só ler o salmo, né? Uhum. E eu morrendo de vergonha, morrendo de medo, no interior, numa cidade pequena, chegar numa paróquia que era, né, pra mim era assim, tudo diferente, e eu morrendo de medo, porque eu era muito vergonhosa, sempre fui muito vergonhosa, mas eu sempre tive muita vergonha de fazer alguma coisa, mas eu nunca disse não para fazer alguma coisa, tudo que me convidava eu sempre ia. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ler o salmo. Minha mãe, você, desse tamanho, com essa vozinha, você não vai fazer nada disso, não vai dar certo. Eu falei, vai sim, eu vou. Com essa vozinha? Minha mãe falou com essas palavras, né, dona Cleonice? Aí eu fui, comecei a fazer, eu lia o salmo, e depois me convidaram para cantar o salmo. E aí eu comecei a cantar, e aí me convidaram pra música em si. E eu já comecei com 13 anos na música, e não saí até hoje, graças a Deus. E quando eu cheguei aqui em Porto Velho, recebi o convite do Jonas. E aqui eu já cantava na nossa comunidade, que foi quando eu conheci o Pedro Qual também. Qual que é a comunidade? Que é a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Né, que é da paróquia Nossa Senhora do Amparo, que lá eu conheci o meu amigo André, que na época para mim eu conhecia como relógio por causa do Inovar. Tu é da Aparecido, né? Tu não é da Guadalupe também, não, mas eu conheci, tá. não, eu conheci ele no Inovar. Ah, legal. E então assim, para mim foi uma caminhada
que eu tive muitas dificuldades, porque você falar de igreja, você tem dificuldades, né? E todos os Tem dias, medo, né? todos os dias você enfrenta dificuldades. E aí tinha um versículo que eu carregava ele toda a vida e carrego até hoje, que fala que os humildes serão exaltados, né? Então, eu sempre trouxe a humildade para tudo que eu fazia. E as pessoas ficavam me criticando. Muitos diziam que eu estava cantando lá na frente, que eu estava me aparecendo. Uma vez eu lembro que eu estava usando um anel assim, e eu fazendo assim para as pessoas responder o salmo, e a pessoa criticando lá no fundo, me mostrando que eu estava usando anel. Por que eu estava usando anel? É mesmo. Mas Então, assim, qual foi o motivo que ela falou? Porque ela também queria cantar. Ah, Só que assim, é triste quando você vê uma pessoa que quer fazer uma coisa e ela não faz, ou porque não tem coragem, ou porque não sabe, mas aí fica criticando quem está lá fazendo. A nossa comunidade era pequena, né? E é pequena até hoje, e tem essa carência de músicos, como todas, eu acredito que Isso. todas têm. Até na paróquia que eu sirvo hoje, que é a paróquia São João Batista, em Presidente Médici, né? A gente tem muitos cantores, muitas equipes, e ainda assim tem falhas, né? Então, assim, eu sempre fui muito criticada, porque as pessoas diziam que eu queria me aparecer. Mas eu sempre carreguei no meu coração que eu estava ali para servir a Deus. e E gostava como estou também. até hoje. Gostava sempre. Amo o que eu faço. E tô triste agora porque quando veio a pandemia, eu estava grávida. Em 2019, não podia cantar, porque eu não podia me expor, né? Ah. Ficava em casa. Aí agora engravidei de novo, veio a pandemia novamente, aí eu me afastei. Por cuidados, né? E por limitações também de saúde, que agora mesmo eu estou em Porto Velho porque eu tive que vir para minha mãe, porque eu tive um problema, uma complicação nessa gravidez. E calhou de dar certo também de estar aqui com vocês, senão não estaria. Legal, olha o sacrifício aí. Muito bom. Mas assim, o inovar para mim foi uma experiência muito boa no início, porque como a gente estava conversando aqui, eu peguei o primeiro inovar, eu trabalhei na intercessão, eu não sabia nem o que era intercessão, né? Que eu trabalhava na música. E eu aceitei o convite do Jonas. Por quê? Porque o Jonas, ele sempre era aquela pessoa que ele precisava da gente ali para trabalhar, mas ele via uma coisa naquelas pessoas que estavam ali. Né? Se vocês verem no livro mesmo as coisas que ele fala de mim, quando eu li, eu falei, Jonas, só você mesmo. Tinha coisa que eu nem lembrava, né? Então, assim, que todo mundo, primeiro, olhava para mim, não sabia nem quantos anos eu tinha, já achava que eu era uma criança. Né? E eu já não era mais. Então, eu falava, mas será que essa menina vai dar conta? Quando ele me convidou também para ser palestrante, né? Eu fui, porque ele falou para mim que eu era capaz de fazer aquilo. E quando eu terminei a palestra, eu saí no pátio. Foi mesmo, agora que eu estou me recordando. Eu fiz a palestra num dos inovares que foi na Betânia mesmo, não só foi no sítio, não. Porque quando eu cheguei naquele... sítio que ela se refere é o CAP lá. É, o CAP. É porque quando eu me lembro que quando eu saí da palestra, que eu cheguei lá no salão onde estava sendo servido o lanche, gente do céu, veio um rapaz de quase 2 metros de altura do outro lado, assim. Ele veio correndo, me abraçou, me levantou lá em cima e falou assim, muito obrigada. Eu falei, o que eu fiz? Ele, muito obrigada pelas palavras que você falou para mim. Porque quando eu chegar em casa, eu vou me reconciliar com meu pai. Pô, que a palestra que eu fazia era sobre a família. Né? Então, aquilo me tocou muito. E aí, aquilo me dava força para seguir e dar força para outras pessoas seguirem também na caminhada. Né? Porque como aconteceu aquilo... Porque não importa se você está ali e você tocou uma pessoa só, mas é uma pessoa. Sim. Né? E isso o Jonas ele trazia muito pra gente. Né? Bom, Então, fora as pessoas que não tiveram coragem de te agradecer, mas que no coração sim, delas, né? sim. Foi plantada a O que eu sementinha, posso né? falar uma coisa. Eu estava dentro da sala nesse dia da palestra. E foi qual foi o tema? Sobre a família. Família. Sempre é pesado, né? É muito pesado. Emocionou quase todo mundo. Porra. Todo mundo. Na hora que ela terminou, 80%, 90% estava em lágrimas, os jovens. Deus que unge. Eu lembro que tinha um relógio, né? E aí ele amado no ficava com Inovar. a plaquinha para a pessoa já avisando quantos minutos faltava, para a pessoa encerrar. Na minha vez, o Jonas pediu para ele nem usar a plaquinha e mandou fechar a porta para ninguém sair. Caracas. E foi deixando falando. E foi deixando, e o Espírito Santo ia ungindo, porque eu não sei de onde que saiu, né, tanta inspiração ali. Ela ficou quase 1h20
falando. E ninguém percebeu esse tempo. E a palestra era de 30 minutos ou era 20? Caralho. E ela Acho ficou que era ali 20. falando e ninguém percebeu que ela ficou mais de 1 hora ali falando. Ninguém percebeu. E eu Como foi tocante, emocionante a palestra dela. Puxa, legal. Eu acho que eu não participei desse porque... Eu acho que foi o terceiro, porque Eu o tava segundo... jogando bola. Eu participei do segundo e no terceiro eu tive um problema de saúde. Eu Foi não no primeiro. fui. Ah, foi no primeiro Esse que foi você no fez. primeiro. Ah, tá. Ah, Eu aí era que o não me relógio. lembro também. Era só eu que tava lá. Tu tava lá, né? É dinossauro também, não é? Ele tava sentadinho lá na cadeira olhando, chorando. Hein, Isso aconteceu comigo. Foi um cisco. Caramba. antes da Mas gente já entrar no Inovac, já entramos, né? Uhum. Conta a história, André. Bom dia, gente. Tudo bom? Vocês inovaristas, vocês que não são inovaristas. Bom, a minha história na igreja é praticamente quase igual a da Vaninha. Eu venho de uma família católica, onde os pais também, na época, adolescência, antes de casar, já participavam da igreja. Minha mãe era catequista em sítio. Meu pai fazia leituras, comentários, animações na igreja. Daí, vindo para cá, para Porto Velho, a gente só ficou mesmo participando um bom tempo, mesmo só indo nas celebrações na catedral. Não é daqui, André? Não, sou do Paraná, família inteira. Pô, legal. Daí, quando começou, daí a gente morava num condomínio, tinha um vizinho que participava na Aparecida. Ele e a esposa eram coordenadores. Acho que a sua mãe deve lembrar, do Quem São que Alberto é? e a Dona Ascensão. Ah, eu não lembro deles. A sua mãe deve lembrar. Daí eles eram vizinhos. Daí começamos a participar. Mas com o tempo foi ficando muito longe de coisa. Daí foi quando construíram a igreja do Amparo, que era uma capelinha de madeira. Daí fizeram a alvenaria. Daí a gente começou a participar antes de virar paróquia. Foi? Porque eu lembro muito da minha infância de tu lá na Aparecida, Sim. né? Era muito... eu, apesar do nosso grupo de jovens da Aparecida, que na época era o UFC, foi um Unidos na Fé em Cristo, né? Falar o significado, Legal, né? Pra ninguém legal. achar que é porrada, era porrada. A gente teve um grupo de jovens lá na Aparecida que por uns 3, 4 anos foi muito consolidado eles, né? A Sim. gente era muito unido. Mas eu acho que os jovens da tua época, eles eram mais agitados. Eu lembro Sim. dos vôlei que tinha, as Daí- travinhas, né? Daí, por exemplo, daí o que andou acontecendo? Daí a gente veio. Eu fui participante do primeiro grupo da paróquia. Foi logo quando o padre Franco tomou posse. Daí foi criar um grupo de jovens. Eu, com 11, 12 anos, já estava participando. Daí fiquei ali um bom tempo. Daí depois eu parei e distanciei. Daí depois eu voltei para catequese. Daí cobrança, vamos, cobrança vai. Nessa época, eu andava muito com os seminaristas, ia muito no seminário. Jogar bola no sábado, passava o dia inteiro lá com eles. Então, quando eu me afastei da Amparo, comecei a frequentar outras paróquias. Daí o pessoal que me conhecia, você tá indo aonde? Ah, eu tô indo na São João Batista, na São João Bosco. Quem é a mulher que tá lá? Quem é a menina? Por quê? Não tem menino, não. Você tá indo pra lá, você mora aqui, você tá atravessando a cidade. Onde você tá indo? São José Operário, lá na Zona Sul. Quem é? Não, porque não tinha menina. Eram os mas era seminaristas que me convidavam para ir participar lá e eu ia. Era incomum isso, né? Hoje em dia já é Sim. mais comum. Você mora É. aqui, vai na Daí o pessoal achava que sempre tinha algum Motivo, interesse né? algum interesse. diferente do... Só acho que sempre tem que ir na que tá próxima, né, de casa, né? Tem que ter um conhecimento. Exatamente. Conhecer outros lugares, né? Daí, como falei, daí eu me aproximei de novo dos filhos daquele casal, do São Alberto e Dona Ascensão, a gente vivia junto. E eles participavam onde? Eu na missa onde? Aparecida. Aí voltou. Daí eu voltei para Aparecida. Daí a gente saía de lá da missa. Ah, vamos para casa do Wellington. Ia. Daí lá a gente juntava, fazia um lanche. E todo mundo depois jogando, brincando. Vamos para casa do Cleifson, do Lauro, que é filho do seu Zé e da dona Claudina. Sim, sim. Você lembra? Aham, sim. A gente ia para lá, era futebol na rua, basquete.
Essa que era a infância. de Cara, verdade. era Sim. muito bom, velho. Não tinha celular, não tinha Não tinha tecnologia. nada. Era Daí a gente rua, saía da missa, ia pra casa de alguém, se reunia e ficava ali. comer Um grupinho, filme, no máximo exatamente. filme, né? Daí depois veio, por que não faz um grupo de jovens? E ali a gente fez um grupo ali. Daí nisso, esse aqui devia ter o quê? Uns 4, 5 anos. Era um pirralho. Ele, o Fabrício. Já tinha cabelo O branco, Elton, né? É. Já né? tinha, Já tinha já. cabelo tinha. branco. Já. A gente acabou sendo catequista deles. Nossa. Daí nesse tempo, daí depois, não sei, que por falta de tempo, cada um foi para um lado, foi para o outro, o grupo ali se desfez. Mas aquela sementinha dos catequizandos que a gente na época dava catequese para eles, que é da geração do Jota, Sim. criou o UFC. A gente assumiu. Daí depois, daí eu voltei pro Amparo. Daí fiquei participando no Amparo. Uhum. Até que um dia eu me afastei. Ah, não, agora só quero ir pra missa e olhe lá quando eu for. Eu tô em casa um belo dia. Me bate um portão, um senhor. Nunca vi aquele senhor na minha vida. Careca brilhando. Exatamente, de óculos. Polido. Eu tenho um convite para fazer por você. Você pode receber aqui? Uma cartinha eu peguei. Era um Essas convite para uma cartinhas. reunião. Caixinha. Daí eu falou, você pode ir? Posso. Tá. Ele foi pessoalmente. Ele foi pessoalmente Não tinha entregar. e-mail naquela época. E-mail até tinha, mas ele tinha que fazer o convite. Tinha que intimar a pessoa Exatamente. mesmo, Porque né? esse primeiro convite tinha que ser mais É. decisivo, né? Daí era uma reunião. Tinha mais ou menos, acho que uns 32 jovens. Foram mais de 50 jovens convidados, apareceram acho que uns 30. Tu foi também, Vânia? Foi Foi? sim. Também recebi a cartinha. Ah, legal. Também. Inovar Também. zero, é o famoso inovar zero, né? Daí eu queria saber qual foi o motivo. Porque os jovens estavam se afastando da igreja, que tinham mudado, na época tinha mudado o padre não tinha jovem na igreja. Essa reunião foi com o Jonas mesmo ou Jonas com a tem- paróquia? Foi com o Jonas. O Jonas montou um grupo para fazer essa reunião, acho que foi a pastoral familiar. Pelo Isso, que foi o entendi. que ele Foi, falou. né? Porque o inovar sempre foi excluído, assim, né? Daí para ajudar na reunião. Daí reunião vai, discussão, coisa. Daí chegou no final, veio um golpe. É igual aquelas palestras que faziam na escola lá, Rinodê? mostrando Rinodê? tudo e tal. Aí no final, mas você pode ter esse kit aqui por apenas, né? Mais ou menos Mais isso. ou menos isso aí. Daí chegou assim, quem quiser levar. Agora a gente vai fazer um convite para vocês. Quem quiser dar andamento. Essa discussão que a gente teve hoje, fazer um estudo mais profundo. Quem quiser, por favor, levanta a mão. Daí um monte de gente ficou E assim agora, parado, José? um olhando pra cara do outro, eu olhei pra cara do Renan. E aí, cara, o que a gente vai fazer? Bora, né? Eu e ele levantamos a mão, sem saber o que ia acontecer. Daí desse grupo dos 30, acho que saiu acho que uns 7 ou 8 a princípio. Daí começamos a se reunir praticamente quase todo final de semana. Primeiro era em 15 dias, depois foi apertando, semana a semana. O grupo foi diminuindo, afunilando, que sobrou acho que 5 pessoas. 5 pessoas. A gente ficou fazendo essa reunião com o Jonas, a Cleide, mais 5 pessoas. Isso já fazem 13 anos, né? eu Por acho. aí. Sério? Só de Não, eu acho que faz mais, porque só de inovar feitos são 12, né? 12. Feito foi 12, né? 12. 12 Dois mais- da pandemia, mais um de vocês do zero, né? Daí nisso, 12 acho que a primeira reunião foi em 15. março. Começou Para a gente em 2008, decidir o né? que a gente ia fazer mesmo da vida, acho que demorou uns 3 meses. Sem entender o que Sem era. entender. O Jonas chegava com a proposta, a gente conversava entre a gente e aceitava. Chegava com outra proposta, conversava entre a gente e aceitava. Deixa o espírito levar, né? Unge. Exatamente. Só E- Deus. mas a Deixa- proposta já era pra começar no ano seguinte a executar. Ou ainda... Não, era pra Foi no mesmo, no final do ano. foi no mesmo ano, né? No mesmo Foi, ano. Foi. Mas o Começou- inovar foi no final do ano? Foi no final do começo- ano, foi em no começo novembro. do ano, né, que eles começaram assim. Ah, A tá. gente começou em março e o Inovar foi no final do ano, em novembro. Ah, tá. Eu achei que Outubro, sempre... novembro, final de outubro, começo de novembro, acho que alguma coisa assim.
Mas eu vou relatar uma coisa aqui. Ele falou que caiu num golpe, mas eu também caí no primeiro novato. Todos Porque caímos. Fizeram a minha inscrição, esqueceram de me avisar e falaram com 2 semanas antes, ó, te inscrevi no encontro lá e tu vai ter que ir. Eu tava contando minha história pra eles aqui. Aí eu, tá bom, né? O de nós 3 lá, que era eu, o Elton Fabrício, a nossa ganguinha aí, o Elton foi o convidado, né? Pra trabalhar, né? Eu não sei se ele chegou aí na reunião, mas eu acho que ele não foi por conta, né? Ele não foi, mas ele foi convidado pelo Jonas. E foi o último a participar do Inovar, ele participou do terceiro. Aí eu tava contando a história pra ele. O primeiro, as nossas mães nos escreveram, aí a gente deu perdido e ficou jogando bola. E no ano seguinte, no 2, a minha mãe e a mãe do Fabrício foi buscar a gente na escola. Vai participar sim. Ficar jogando bola de novo. A gente ficou jogando bola até 3h30, cara. Acho que tem um detalhe que agora me veio na cabeça. Acho que até o Jonas deve ter esquecido isso. A princípio não era Inovar. Era Encontro de Formação para Líderes. Nossa. Juvenil. Ele falou do nome mesmo. Ele tinha falado que ele pensou no nome NACL, né, primeiramente. Sim. E tal. Não, mas também tinha deve esse ser nome isso aí, né? Deve Era ser encontro, era para formar líderes juvenis na paróquia, que não tinha, que era formar os líderes para cada comunidade formar seu grupo de jovens. Puxa, legal. Mas, Daí, como... resumindo, é isso mesmo, Não, né? acabou virando. Se você for parar pra pensar agora, tipo assim, a maioria Só mudou que o tem nome. jovens Sim. envolvidos, né? Os grupos de oração, todo mundo passou pelo Daí, Inovar. Daí, olha só, daí o grupo era eu, Renan, Aline, Sâmia e Vinícius. Daí a gente chegava na igreja, os 5 esperavam o Jonas a Cleide já estava esperando, e se trancavam no salão e começavam a fazer reunião. Nisso vinha 2 meninos. Um era o Samir, irmão da Sâmia. O outro era o Rodrigo, que ele chegou, acho que do Paraná, tinha pouco tempo, daí fez amizade com o Vinícius. Só que a gente trancava a porta e não deixava eles entrar, eles ficavam curiosos, querendo saber. Mas conforme o tempo foi passando e afunilando, a gente foi vendo que precisava de mais gente para trabalhar. Que só a gente ali, os 5, não dava conta. Daí já veio o Samir e o Rodrigo começar a participar. E eles achando que era uma coisa que a gente se trancava ali e ficava. Nossa. Na hora que eles chegaram e olharam, é isso aí? Quando ele olhou a estrutura, Eu mesmo, quando eu caí no golpe, foi a Ivone. A Ivone me levou lá pra Amparo. E a Ivone participava com a gente. Só que a ela Ivone me e o Paulo. enganou, né, Ivone? Ela falou assim, eu vou fazer a capela junto com você. Chegou lá, ela não estava lá. Ela estava lá fora fazendo qualquer outra coisa. Quem ficou na capela foi eu e o Ítalo. Caramba. Gente Não, do daí céu. a E eu gente ficava... preparando tudo. E não tinha nem como chamar ela, que nós não podíamos sair. era só um livrinho pra A ler. gente ali preparando tudo. Fazendo, o Jonas preparava tudo, dava ideia, perguntava o que a gente pode fazer para melhorar isso daqui, vocês gostaram disso? Tira, coloca. A gente não tinha mais ou menos a noção do que ia ser. Não. A gente só estava preparando um encontro. Exato. Para ver como que o Inovar foi maravilhoso. Desse grupo de 5, um casal se formou e casou. O Renan e a Aline. E a Aline. Ah, Tem a Rebeca de 6 anos. caraca. E eles se conheceram nos encontros do Poxa, que legal, preparativo véio. do primeiro Inovar. Ah, você conheceu a Joyce também no Inovar também. Ó. Aí, ó. Não, foi antes. Na verdade, foi antes. Foi antes? Ah, Na mas faculdade. Inovar só... Só juntou. Só joguei ela pra dentro. Cara, legal isso aí do Renan, não sabia. Foi. É um casal legal pra vir contar a história deles. Já tô intimado já. Pois é, daí foi uma coisa assim, daí outra uma história também que aconteceu foi com o Samir. A história do Samir é muito Do legal. Samir né? e da Mariana. Eles tinham que estar aqui para contar. Sim. Foi na missa de envio. Ela acho que estava lá esperando, acho que não sei se era a mãe dela, a irmã dela. O Samir, não sei quem, acho que foi o Renan, falou. Ela canta lá na São Lucas. Ela canta. O Samir chegou. Você quer cantar no Inovar? Na missa do envio. Depois da missa. Caraca. Canto.
E entrou. Outro casal que se formou. Sim. E E a história do Samir é legal também, que ele forçou a entrada dele, Ele né? forçou Não a entrada. Ele chegava, a gente ia fechar na porta, ele ficava assim até Até a chamar, porta né? pra saber o que a gente falava lá dentro. Mas vou falar uma coisa, cara. Pelo menos o primeiro inovar, assim, que eu participei mesmo, o Samir lá dentro era uma piada. Até o último que ele participou. Até o último. O Samir lá dentro... Não, e o interessante é que ele dá o gás mesmo e o tempo todo brincando, né? Tipo, Sim. rindo e tudo, feliz da vida, suado, cansado, mas tava lá, cara. Daí no primeiro inovar foi... Eu tive uma surpresa. Daí, por exemplo, daí tudo que a gente falava na reunião. Daí nas últimas reuniões eu contava. Quando eu olhava assim para um lado, olhava pro Jonas, olhava para um lado, olhava pro outro, contava as cadeiras. Da onde que vai aparecer tanta gente assim para trabalhar? Eu olhava assim. Pô, gente, aqui agora a gente estamos em 12. Vamos precisar de mais ou menos umas 20, 30 pessoas. Na hora que a gente olhou assim, na hora que foi... A minha surpresa, na hora que a gente chegou lá, não, esse pessoal vai trabalhar aqui, esse pessoal vai trabalhar aqui. De onde que apareceu esse povo todo? O Jonas estava fazendo, além de fazer uma reunião com a gente, estava preparando outro grupo de apoio. Já tinha tudo esquematizado. Já? Né? Só pela reunião dele, né? Dele puxar um assunto, depois jogar outro assunto pra ti, já dá pra ver que o cara já tinha tudo Sim. maquiado na cabeça. Falou, né? Foram anos de estudo ali. Ele falou. É. E assim, como é que foi o dia antes, assim? Vocês esperavam? Vocês tinham alguma sensação de alguma coisa? Dormiram? Como é que foi o... Essa era a minha curiosidade, assim, pra saber. Poxa, formamos aqui tudo, e agora? Dia antes. Ali, porque pra gente já é mais fácil, né? Porque além da gente ter participado, saber como é que era, o que acontecia ali, a dinâmica, pra trabalhar foi mais fácil, porque a gente já sabia o que acontecia. A gente só precisa ter o cuidado, né, de cumprir os horários e tudo. Por exemplo, eu não sei como que foi pra Vaninha, mas acho que um dia antes, eu, o Renan e o Vinícius, a gente não dormiu. Um dia antes de vocês também era a missa do envio? A gente saiu da missa na missa de envio. Geralmente era na quinta, né? A gente foi todo mundo eu, Vinícius e o Renan, a gente foi pra casa do Vinícius. A gente virou à noite. Só pensando. Mas, não, a gente repassando... a gente foi terminar os crachá. Que não tinha terminado ainda. E que eu fiquei sabendo que nem chegou no E o Inovar. crachá... Gente, Eu fiquei sabendo dessa história aí. E esses crachá não chegou, porque o crachá Eu ficou entrei pro lá sem Vinícius. crachá. ficou. E o Vinícius teve um Foi o trabalho... primeiro cacique novo, né? Foi o primeiro cacique. E ele teve, acho que um trabalho na faculdade. Ele chegou atrasado no Inovar. Foi. O cacique chegou atrasado no Inovar com os crachá. Capacidade de ser Aí humano. já é um negócio ali, já tudo preparado, aí cadê o cacique? Eu sei que tem um capítulo dele só pra ele no livro do Tem, Jonas, né? tem. Tem Daí, um por exemplo, a específico gente lá. ali, os 5... Eu lembro até a bronca que o Jonas deu nele. Na reunião coruja lá. Rapaz. Ali o cara já não dorme, ainda quando pega. Não, Essa daí, daí não, o fica- pior foi, acho que foi no sábado à noite. Ou sábado à tarde. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu cronograma não batia com o do Renan. O cronograma do relógio não tava errado, não tava batendo com o cronograma do Renan. A impressora imprimiu o que ela quis, né? Vocês vão me seguir aqui. O Renan anunciava uma coisa, eu olhava no cronograma, ué, cadê? Anunciava outra coisa, eu olhava, ué, cadê no cronograma? Gente. Teve uma hora que o Jonas entrou lá dentro da sala. O Vinícius estava do meu lado. A minha fome de bravo no Inovar entrou aí. Que o Jonas começou a discutir comigo. Eu falei, mas tá errado, não tá batendo. Tá sim, você que não tá fazendo isso. Então, sabe uma coisa? Vai tomar. Foi mesmo. Mas dentro da sala... Dentro do salão. O Samir tocando. Eu e o Renan, eu e o Jonas discutindo no fundo. E o Vinícius tentando separar. E ninguém percebeu. Incrível. Estavam discutindo em Libras? Não, o som tava alto. Meu pai. Na hora que ele levantava o tom pra mim, eu levantava, mas daí sai de uma coisa. Vai tomar.
Me deixa aqui Tomar quieto. banho. É mesmo. Por que que essas coisas a gente lembra, né? Eu nem tava lá, eu tava na Cara, capela e eu sei dessa É história. porque depois, quando você... Eu acho que quando termina o encontro e você vai refletir sobre ele e ver a galera que realmente a missão deu certo, eu acho que isso aí vira história, né? Daí ali naquela noite, cada um para um lado. Teve aquele momento de oração, momento do perdão, beleza. Só fui voltar a falar com o Jonas no domingo depois do almoço. Ficou revoltado, Chateado. né? Não, ele passava por mim e nem olhava. Era a mesma coisa. Daí eu só fui conversar com ele depois do almoço. Mas sim, já tava errado ou não tava? tava. Os dois cronogramas não tava batendo. Vamos ao X, né? Tava ou não tava? Jonas, comenta aí, Jonas. Tava errado ou não tava? Tava ou não tava? Pode Os dois cronogramas não tava batendo. Mas como pode? Acho que eram umas 2 palestras que estavam invertidas. No Renan, tá, acho que uma palestra, 2 palestras, era 3 que estavam invertida a posição Foi do erro do cronograma. estagiário isso aí, de digitação. Fazer o quê? Culpa do estagiário. Aí eu chamo, ué, cadê? Cara, é umas histórias legais. Mas é que nem a gente. Era o primeiro, a gente não sabia a que... Ivone convidou a gente pra ficar na capela. Eu falei, Ivone, eu não sei fazer isso. A Ivone era da... A Ivone era também da nossa comunidade, da Nossa Senhora de Guadalupe. Ah, tá. Ela e o A esposo Ivone dela, era o Paulo, a mãe do Paulinho. mãe do Paulinho. Ah, o Saldanha? É. Poxa. Então ela que caminhava com a gente. Era eu, Pedro, E o Ítalo, né? Nós tínhamos lá nosso grupo de jovens, participava da Renovação Carismática, fazíamos apresentações belíssimas deixa lá uma no... ênfase. E o Paulinho, Deixar uma ênfase aqui, ó. o marido da Ivone, o pai do Paulinho, foi o primeiro secretário. Secretário de quê? também. Na secretaria. Ah, Do Inovar. Do Inovar. Ele trabalhou na primeira secretaria. Deixar uma ênfase aí, ó. O Jonas chamou todo mundo lá do grupo, lá me deixou excluído lá, tá vendo? Ele foi lá na igreja, Olha só, ei, aí chamou todo mundo. Mas aí, ó, e aí agora Foi você assim. que tá lá Não. nos representando, Foi assim que eu me Pedro. senti. olha só, foi excluído. Deixar essa reclamação aí. tá Pois bom? é. Os últimos serão os primeiros. É E agora, claro, agora agora fala, quem o que que, tá que lá? você é agora? Quem que tá lá no Inovar agora? Agora, Quem é você... que comanda a parada agora? Cadê o resto da minha galera? Só o Pedro. Quem é que tá por cima da carne seca agora? Vou chamar esse povo tudo de novo. E aí, ó, a Ivone deixou a gente lá na capela, chegou, apresentou, aqui vai ser a sala de vocês vão ficar aqui, vocês vão interceder aqui. A gente se valia, era das cartinhas do Jonas, porque ele instruía como que cada um ia fazer, o que cada um ia fazer, ele dava uma prévia ali pra gente. Mas quando você chega lá, não é nada daquilo mais, né? Detalhe. E aí você tem que ir na sua confiança ali, que era o que o Jonas tinha me deixado e o que a Ivone tinha me deixado de confiança. Você dá conta, você pode, você e tal. E eu, Coach. beleza, posso, sou coach já. Mas aí, na prática, gente, no primeiro encontro, no primeiro dia, eu e o Ítalo, a gente Esqueceu chorou. tudo já, né? Já Ninguém lembrava mais de nada, porque a intercessão estava tão forte. A gente começou a fazer tanta oração ali e puxou a carga daqueles jovens e a gente começou a chorar, que aí a gente precisou de intercessão. Aí veio o padre, veio uma irmã, a Ivone, não sei se o Jonas também, eu não me lembro, e foram lá fazer oração na gente. Caracas. E aí, a gente ainda levou uma bronca. Porque, tipo, Deviam estar preparados. vocês não estão preparados, vocês não estão fazendo certo. E eu, e como que ia fazer certo? Não, engraçado, o Jonas é metódico. Tem que seguir tudinho à Sim. risca. E aí foi quando caiu Então, a o ficha. primeiro, a gente não tá preparado para seguir. Acontecer, por exemplo, improvisar, acontecer um problema, contornar aquela situação para tudo entrar no. Ele entrar na odeia linha. improviso, Ele velho. odeia. Mas eu Ele vou tem falar até pra uma vocês frase. aqui, ó. Aquilo ali foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Porque aquele ditado que fala, você aprende fazendo. Né? Exatamente. E a teoria é uma coisa, a prática é outra. Isso é em qualquer coisa na Sim, vida. Na qualquer coisa escola, na faculdade, qualquer coisa. E aquilo ali era vida real, não era uma brincadeira. E aí foi quando caiu a ficha. Depois que o padre fez a intercessão, orou por nós e fez tudo o que precisava e falou, agora é com vocês. Tudo normalizou, terminamos um encontro lindo, maravilhoso. Eu falei, gente, quero de novo.
Entendeu? A frase do Jonas, Pedro. Apesar que eu fiquei chateada, né? Eu fiquei brava com a Ivone, que eu falei, pô, você falou que ia ficar aqui, você não fica aqui. Primeiro foi a bronca na Ivone, aí depois ficou tranquilo. Aí depois ficou tudo Ele bom. saiu dando bronca em todo mundo, no primeiro inovar. Só Até pra falar hoje. do que ele não gosta do improviso, ele fala assim, ó, só improvisa quem não planeja. Já tem essa frase pronta. Pronto. Ele tinha que ter uma camisa dessa pra andar no Inovar. né? Vamos dar É, presente aqui, ó. de Natal pra ele. Fazer. Mas a experiência é o que fica e é maravilhoso. Sim. Sempre. Eu carreguei esse inovar assim na minha vida. Eu morei aqui em Porto Velho 15 anos, depois eu fui embora, fui morar na Bahia, trabalhei em outros estados, né? Viajei muito e sempre acompanhei pela internet. Eu não estava aqui. Recebia inúmeros e-mails do Jonas convidando para fazer isso, convidando para aquilo. E eu, Jonas, eu não vou poder, Jonas, eu não vou estar aí. Não, infelizmente, nunca deu certo, né, Pedro? Você Nunca responde o pude. e-mail? Eu respondia porque eu queria conversar com eles, Ah, né? E eu respondia os e-mails Isso é sinal do que ele Jonas. não responde. Mas aí, tá vendo, Jonas? O Mas eu André, aparecia ó. lá, né? Mas eu E aparecia, aí, né? e aí Não, por fim, ele parou eu parei de de mandar, né? responder, porque eu comecei a discutir com ele por e-mail também. André não tem jeito, não. Que eu via, por exemplo, chegava assim na reunião, chegava em casa, ficava pensando, pô, poderia melhorar isso. Ah. Só que ele não concordava, colocava outro ponto de vista. Daí eu respondia com outro ponto de vista. Quer dizer, acabava a gente discutindo por e-mail. Ainda bem que Não não dá tinha um certo. WhatsApp nessa época. Só os áudios. Os áudios. Pega. 5 Jonas! minutos de áudio, a pessoa... Eita. Por exemplo, eu tô numa reunião, eu fico prestando atenção na reunião. Pô, mas depois que eu chegar em casa que eu vou fazer assimilar e pensar o que Pô, devia ter pô, feito foi isso. isso aqui. Daí eu mando um e-mail. Daí eu ficar, poder fazer isso, fazer aquilo. Só que nenhum dos dois concordava. Nunca dava Complicado, certo as ideias, né? Pois eu parei de receber os e-mails, porque eu só recusava, né? Eu nunca podia vir. E assim, Vânia, você comentou em relação à sua palestra. Eu fui convidado para a palestra do modo antigo ainda do Jonas, né? Ele levava cartinha em casa. Sim. Eu não dei a minha palestra porque a primeira ia ser no outro ano que eu participei, né? Que seria o terceiro, eu não fui por problemas de saúde. Como é que foi? Que ele conta uma historinha na carta, não é só um convite, né? Oi, vai dar uma palestra. Sim. Ele tem todo um relato, né? Uma prova do Enem, né? Como é que Mas foi É assimilar? porque eu falo assim, né? A da Ivone. A Ivone, ela era minha intercessora pro Jonas, né? Certo. Foi ela que me indicou pro Jonas. Tua olheira. Era minha olheira. E ela passava toda a ficha pra ele. Uhum. Então, quando ele chegou com a cartinha pra mim fazer o convite, aí eu falei assim, mas eu vou falar o quê? Eu não sei da palestra, eu nunca dei palestra. Abre a carta, minha filha. Aí ele, não, aqui tem tudo que você precisa falar e não sei o quê. Eu falei, mas 20 minutos? O que eu vou falar em 20 minutos? Você tem noção? Conta a sua vida, história da sua família, a sua experiência. Eu falei, mas, sabe, é uma Eu não coisa... fiz nada de legal. Vou falar em 5 minutos, a gente pensa isso. A primeira vez que eu fui Exatamente. convidado, eu falei, caraca, 20 minutos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou E falar aí 5 você minutos. vê, porque quando a gente ia nas reuniões de preparo, né, eu via todas as outras pessoas. A maioria eram bem mais velhas que eu, ou tinham muito mais experiência e caminhada. Eu falava, o que eu já fiz na vida? A única coisa que eu fazia na igreja era cantar. Eu não fazia mais nada. Porque eu nunca assumia outros compromissos, né? Justamente porque eu queria focar ali na música, porque já me dava um trabalho ali naquele negócio. E na Renovação Carismática mesmo, eu recebia convites para participar, para ser... como é que fala? Para fazer palestra, não é fazer palestra? Pregação. Pregação. Cheguei até aí. E eu queria aquilo pra mim, porque eu gosto de falar, né? Vocês nem perceberam, mas eu gosto. Mas assim, eu tinha medo, porque eu falava, o que eu vou falar? Qual a minha experiência? Eu vou rasgar isso aqui e vou cantar. Né? Se fosse o André, eu lia não vou fazer isso aqui não, tá errado, vou cantar. Eu lia e relia aquele roteiro do Jonas, né? E quando eu cheguei lá, foi Deus que ungiu, né? Mas é assim... Mas como é que foi? Fala pra gente como é que foi essa palestra. Mais Então, eu não sei nem se eu lembro direito. Mas assim, a palestra foi falar sobre a minha vida. Só lembra do sentimento. Eu lembro do sentimento. Eu lembro que eu falei da minha família mesmo, né? Eu contei a história, porque hoje eu tenho 2 irmãs.
E a do meio, ela teve câncer quando ela tinha 3 anos de idade. Então, eu contei esse período, eu contei experiências de quando eu fiquei longe da minha família por causa dessa doença da minha irmã, que na época eles tiveram que ir para Curitiba, né? E aí a minha irmã foi para lá fazer o tratamento lá. Ela fez uma cirurgia de Paraná na época, quando viram, 98, olharam, um câncer. Acharam que tinha dado um nó na tripa. Foi a expressão que o médico usou na época. E aí tiveram que mandar para Curitiba e tal. E nisso eu fiquei para trás, porque o que eu ia fazer lá? Eu estava estudando, aí fiquei na casa de uma tia. Eu ficava na casa de uma tia, de outra, né? Então aquela saudade da minha família era demais, porque eu só tinha 8 anos. Né? Então eu lembro que eu contei para eles o reencontro que eu tive com meu pai, porque minha mãe ficou lá com ela para terminar o tratamento, né? De fazer quimioterapia, radioterapia. E meu pai acabou voltando 2 meses depois, eu acho, para voltar a trabalhar aqui, que ele trabalhava numa empresa em Rondônia. A gente morava no interior de Presidente Médici. E eu lembro que eu contei que eu estava jogando bola com os meninos na escola e meu pai vinha vindo de bicicleta, num sítio, né? Quando eu vi ele de longe, os meninos já gritaram, Vânia, seu pai, eu não acredito. E fui correndo abraçar meu pai, né? Aquela emoção toda que eu nem imaginava que meu pai ia vir. Né? E aí dali eu já voltei com ele para casa e dali já a gente... Parou de jogar bola? Parei. E eu gostava de jogar bola. E aí eu já voltei para casa com ele e falei, não, eu quero voltar para casa, quero ficar com você, cadê minha irmã e tal. E então, eu lembro que eu contei esse episódio, né, da minha vida, da minha irmã, e graças a Deus hoje ela tem 27 anos, tem saúde, Que né, bom. Deus curou ela. E também contei das dificuldades que eu tinha como jovem, né, nessa palestra. E eu lembro muito daquela... Tanto que eu não sei nem por que eu não gosto daquela música de Anjos de Resgate, Amigos. Ah, Eu não gosto daquela música. e ela todo ano é Mas ela cantada, ó. tocou lá no encontro. E ela falava do encontro dos amigos, mais dos amigos que eram os nossos pais, que são os nossos primeiros amigos e tem que ser para o resto da vida. Né? Então, hoje, vendo a minha vida, como ela está hoje, tudo que eu já passei, né? Eles é que me deram um apoio em toda a vida e estão dando até hoje. Né? Por exemplo, eu estou grávida, eu tive uma complicação na minha gravidez, eu tive que vir para casa da minha mãe para ela cuidar de mim. Eu tenho um filho de 2 anos. E aí, nessas horas que você vê quem são seus amigos. Quantas pessoas não estão ao meu redor, em vários lugares onde você passa e tudo, mas os seus amigos são seus pais. Eles, por mais que você seja desobediente, que você... né, fuja do encontro, que você não vai para o retiro, que você faça isso ou aquilo. Mas, no fim de tudo, é ele que está lá. Seu pai, sua mãe, né, que são aqueles que te criaram, que te amam incondicionalmente. Não importa o que você faça. Então, isso que eu passei para eles, que jovem sempre tem raiva do pai, tem raiva da mãe. Porque a mãe não deixa fazer isso, porque o pai não deixa fazer aquilo. Chatões. Né? São os chatos. E eu fui uma jovem que eu não enfrentava meus pais para nada. Se eles falavam assim, você não pode fazer tal coisa, eu nunca falava, eu vou, eu quero, não. Tinha vezes de eu nem pedir, porque eu já sabia que a resposta era não, eu já era tão conformada. Normal. Pra você ter noção, eu vou fazer 32 anos, eu nunca fui para um show. Nunca fui para um show. E é uma coisa comum, vamos para um show. Eu nunca fui, porque meus pais não aceitavam que eu fosse na época, que... né, eles achavam que um show eu poderia estar exposta a drogas, a bebida... ou a violência, né? Pra que eu ia caçar lá num show e chegar madrugada em casa? Então, as coisas que eu fazia na minha vida era ir pra faculdade, era trabalhar, ir pra igreja, pra encontro, né? Eu fui daquela que uma época meu pai falou assim, você não quer morar na igreja? Porque você não sai de lá? Né? Final de semana era igreja, era sábado, de segunda a sexta era faculdade, trabalho, e no sábado e domingo era igreja. A gente ia pra casa da Ivone ensaiar os passos... que eu lembro até hoje, aquelas coreografias para cantar e dançar. Fazendo naquele tempo, hein? A gente fazia muito. Fizemos teatros, nós fomos para a rádio gravar, né, Pedro? Você foi também, Pedro? E a gente fazia encenação top. Era né? top, era gravada, a gente só nível dublava. Hollywood. Tu sempre teve esse lado aí, né? Nível Hollywood, pô. Era muito legal. E tudo aquilo trazia experiência para a gente e trazia uma responsabilidade muito grande. Porque eu me sentia responsável por aquilo que eu estava fazendo, porque a gente estava instruindo e mostrando para outros jovens aquela história. Uma outra versão, né?
E eu sempre me senti assim, tudo que eu fiz na vida e faço até hoje, que ainda minha caminhada continua, né? Mas é isso, é de você estar ali, você estar representando ali uma igreja, uma religião, mas você tem ali uma responsabilidade muito grande de mostrar a palavra de Deus para aquelas pessoas, Sim. né? E para os jovens principalmente, que é um peso muito grande, porque para eles não têm esse interesse, eles não estudam sobre a igreja, eles não conhecem, né? Então a gente está ali mostrando de uma maneira diferente para eles. Então eu sentia muito responsável. E eu sempre fui assim uma jovem com cabeça de velha, né? Então aquela responsabilidade batia muito muito pesada em mim. Então eu me dedicava ali de corpo e alma para aquela, se era para cantar, se era para encenar, se era para dançar, o que fosse, eu sabia que eu estava representando ali uma igreja, uma religião, e eu ia instruir jovens a talvez serem iguais a mim, falar, eles também podem. Entendi. Então, basicamente, a palestra você falou a sua história. Foi a minha história. Poxa, que legal. E emocionou a galera. Sim. Já deu palestra? Não, nunca. Não? Mas por que não quis? Hã? Nossa, Porque não quis. foi tão Nunca, afirmativo. Não, nunca. Mas qual o motivo, assim, do nunca? O motivo... É porque o Jonas quis, aí tu não quis. Só, só pra Porque ele contrariar. sabe a minha dificuldade de falar em público. Se ele falasse que não quisesse... Você tem é. dificuldade de falar. Ah, mas Hã? André Maia, tu sempre falava, pô. Não. Então fala igual uma Pra dar pessoa que palestra é fala. complicado. Ah, É complicado. Vai lá e conta a tua história. tão simples. O pessoal vai se enforcar se eu contar minha história. Tá aqui, vai. Ai, gente. Mas teve, assim, alguma coisa, alguma situação que você fez que te marcou? Você trabalhou até o 10, né? Se eu não me Até o engano. 10. Até o 10, né? Depois da cena lá, da briga. É, tirando a briga. Amor, coisa de amor, cara, de coração. Ah, tirando briga. Cara. Acho que foi quando foi o Matraca. Nossa, aí, pô, tu foi matraca. Como é que tu não fala em público? Eu queria- Cara, eu tinha um palestra. roteiro, eu sabia o que eu ia fazer. Era só lenda. Robozão aqui. Pô, mas a palestra tinha a Exatamente. cartinha do Jonas. Não, a palestra tinha Não, mas- cartinha. todo não, mas roteiro. não sou de falar. Aí eu conheci uma pessoa, cara. E Acho que foi Inovar 3. aí acabou o homem. Hã? Aí acabou o homem. Acabou. Quem que tu conheceu? Cara, ele chega. O Ele? cara, Conheceu ele? sim, deficiente. Eu achei que tu ia contar que era a Jordana, pô. Não, a Jordana Aí foi. tu falou ele, eu falei, eita. Também Teve já ia uma falar, teve o casamento ou o quê? Teve... Eu cheio de problemas, coisas. Daí chega, o primeiro dia Inovar, aparece um rapaz com 2 muletas. Daí eu comecei com matraca, ele sentava quase ali na frente. Eu ficava mais ou menos sempre olhando pra ele. Todo animado, cantando. Sempre participativo. O Átila? Era o Átila? Era. É. Sempre participativo, cantando feliz. Daí eu falei, isso foi na sexta. No sábado de manhã, a mesma coisa, reação, cantando ali, alegre. E eu ali com aquela tenso, quando eu fui matraca. Eu almocei em casa na sexta-feira, só fui colocar comida na boca no domingo de manhã, no café da manhã. Eu falei, né? Pra ver como que eu tava tenso ali com o matraca. A dificuldade que eu tenho de ficar ali na frente falando. Daí eu olhava assim, eu com meus problemas aqui, pensando um monte de coisa, o cara... Eu vou me aproximar desse cara. Eu pensando aqui, pensando na frente, falando, eu vou me aproximar dele, começar a puxar conversa, saber um pouco da vida dele. Daí, nos intervalos, sempre que dava, eu conversava com ele, puxava aquele ali, acho que naquele ali, no Inovar 3, mudou praticamente alguns paradigmas meus. A situação que ele tinha com a família. Eu não sei se vocês sabiam que antes do Inovar ele pensava se suicidar. Acabar com a vida dele. Sabia disso, Jota? Sabia. O Inovar fez ele desistir. Daí na hora que ele me contou essa história pra mim, eu vi que o Inovar era possível.
que aquilo ali mudava a vida de qualquer um. Tinha um significado. Tinha. Até pra mim. Eu ali, Que você não estava trabalhando em vão, né? sim, pra ver. Não sei se o Jonas conta essa história, mas não fala o nome. Eu ali do grupo inicial, eu sempre fui o mais velho. Acho que ali o Inovar eu já tava com mais de 30. O Jonas é uns 2 anos mais velho que tu, né? Por aí. Mais ou menos. Até o Inovar 3, eu devia ter uns 32, 33 anos. O Átila também tem uma ideia. Eu nunca tinha falado eu te amo pro meu pai. No dia que ele apareceu lá na missa, eu corri, dei um abraço nele e falei, eu te amo, pela primeira vez na minha vida. Imagina. A primeira vez que eu falei pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos também foi posterior. Cada ano que O eu trabalhava, Jonas- eu falava pra um. O Jonas já chegou a contar essa história alguma vez. De um jovem que a primeira vez falou eu te amo pro pai foi no Inovar. Fui eu. É muito... É uma sensação inexplicável, né, cara? Sim. Inexplicável. Só quem trabalha e quem participa sabe o que que é. O que mexe por dentro da pessoa. Parece que a gente entende o que, que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer Sim, É isso. automático. É o que a gente falou antes, né? No primeiro episódio lá. Às vezes quando a pessoa participa ali, ela sente uma emoção, né? Sente aquele... Mas quando ela trabalha, é o dobro. Sim. Né? Então você É. sente... É Parece que- verdade. Cada Mas vez que vocês você não- vai trabalhando, você acha que agora eu tô acostumado, eu tô frio, ninguém vai mais me você fazer acha chorar. que você já sabe o que é o encontro todo, você já, Você já né? sabe Não de tem cor e nada de salteado. surpresa pra mim, Você é olha- negativo. Você olha assim pro céu, agora deve ser umas 4 horas da tarde. O roteiro já tá todo na Agora mente tá aqui, passando, eles estão falando sobre isso. É, Daqui vai a pouco, nessa. 10 minutos vão sair e vão fazer isso. A minha irmã tá morando no interior, né? Aí eu liguei pra ela ontem. Ontem não, no dia que o Pedro me convidou, né? Eu falei, olha, Jéssica, fui convidada pra fazer um podcast, você acredita? Ela, do quê? Eu falei, do Inovar. Ela, e o Inovar, e começou a falar do Inovar, e eu, ué, você participou? Ela, claro que eu participei, porque quando ela participou, eu já tinha ido embora, né? Eu não morava mais aqui. E eu não sabia que ela tinha participado do Inovar. Não sabia, não? Não sabia. E pra demorar, pra descobrir que a Jéssica era irmã dessa aqui, eu demorei acho que uns 3, 4 anos. Gente, mas aí ela começou a falar cada coisa, e eu fiquei assim, gente, minha irmã, né? Ela falando participou também de uma coisa que eu ajudei a criar. É, e foi muito interessante ouvir dela, a experiência dela, porque assim, ela nunca trabalhou, né? Ela só Cara, a participou. Jéssica é a bem magrinha? É essa mesmo. Cara, parece mesmo. Agora que você eu conhece, vim, meu eu vim aqui no Instagram ver. Aí, e sim, Tá vendo? aí o sobrenome também. Sim, sim. Cara, É, minha que irmã. legal. É. Eu sim conheço. É. Então é isso, é a experiência dela como participante e a minha é só como como é que fala? Dinossauro da história, né? O que deu o pontapé inicial ali. Sim. É. Mas aqui, eu agora que eu vim participar de um retiro, assim, né? Que eu nunca tinha participado. Toda a vida eu sempre fui convidada para trabalhar. Em qualquer coisa que eu fosse, só era para trabalhar. E aí agora eu participei de um, e aí eu fiquei extasiada, e eu falei, gente, que Deus... Eu achava que eu já sabia tudo, eu achava que já estava tudo certo, né? Porque a criatura vai na igreja desde criança, para mim já sabia tudo. E aí quando você é pega de surpresa num retiro desse, você fala, gente, ainda existe... É aquele ditado, né? Existe mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? E é a pura verdade. Sim. Porque você aprende tanta coisa e você tem experiências tão renovadoras na sua vida que você apaga tudo que você tinha e você fala, vamos começar tudo de novo, eu quero fazer de novo. Sim. É, como eu falo, inovar é uma coisa que é igual e diferente ao mesmo tempo. É. Igual porque tem aquele cronograma, tudo especificado, não muda nada de ano em ano, mas é diferente porque as pessoas que trabalham estão em funções diferentes. Sim. Jovens novos, que a gente não sabe qual vai ser a reação dele, ouvindo as palestras. Cada um com a sua história, E- né? Agora vocês Exatamente. imaginam esse próximo Inovar que terá Depois de, depois de 3 uma anos, pandemia sim, dessas. e os Quantas jovens- experiências eles não vão E ter? os jovens vão estar completamente diferentes. Né? Exatamente. Mudou muito os jovens. Mudou.
né? Por exemplo, no meu caso, eu vim participando ano a ano. Eu vim tendo experiências, conhecendo pessoas diferentes ano a ano. Mas chega uma hora, Se passaram 1000 pessoas lá já, né? já, Nossa. pelas minhas contas, já. Já. Daí, por exemplo, no meu caso, eu participei, acho que até o Inovar 8. Foi 10, tu acabou de... Não, Foi até o 8. Foi. Os 2 últimos eu não trabalhei. Os 2 últimos foi o 11 e o 12, pô. 11 e 12, né? Eu não trabalhei. Ah, então foi Mas até o daí, 10. foi o 10. Daí o que acontece? Eu chego e falo que é o seguinte. A minha geração foi a que trabalhou. A que quebrou a cabeça para montar tudo. Deixar um rumo lá, né? Pavimentar a estrada para os outros que vinham atrás. Claro, teve algumas divergências, sempre. Pedras no caminho, vão ter em qualquer... Sempre. Sempre vão ter. Trabalha com pessoas, né? Exatamente. Mas o legado, a gente plantou a sementinha. Pois vocês vão trabalhar no próximo. Muitos vão trabalhar, vão ouvir as experiências dos jovens que vão estar lá participando. Tanto os jovens que vão estar participando vão ser tocados por aqueles que estão trabalhando. E os que estão trabalhando vão ser tocados pelos jovens que estão participando. Esse é o legado de Inovar. É uma caminhada. Exatamente. A gente tá lá até hoje justamente para isso. Porque quando a gente faltar, né? Que o Jonas já tá se afastando, né? Aí tá Sim. deixando o Pedro aí. Então, na hora que a gente sair, Ele que pensa. continuar o legado. Que, cara, Mas sim. eu acredito. Tu falou assim, já tem um roteiro, né? Todo ano você troca de função. Eu tive o prazer de trabalhar 3 anos do dormitório. Cara, cada ano foi uma sensação diferente. Relógio, matraca, dormitório, vigia noturno, Vigia noturno já. secretaria, cozinha. Isso aí a gente assumiu agora, que aí cacique novo durante o dia e vigia no Cozinha, limpeza. Nossa. Qual foi o melhor? Cara, o melhor. Porque assim, Acho que o que marcou mais foi o relógio. o relógio, né? Porque Todo foi o mundo primeiro. fala. Não, e porque o relógio, ele sente a emoção ali o Sim. tempo todo, Não, mas né? porque acho que foi como foi o primeiro É que eu xingado. trabalhei, então acho que foi o que mais marcou. É o taxado de chato, inconveniente. Já tinha um sino? Já. 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 Só que eu era- Já tinha. Quantas vezes o pessoal, depois que eu fiquei olhando, até que os relógios eram mais comedidos do que eu. É mesmo. Acabou, bicho era chegava, chato demais. apitava no ouvido da pessoa, tocava o sininho, puxava arrancava o trabalho. Dormi de domingo pra segunda com no ouvido, né? O barulhinho. E pra ti, Vânia? Vânia, trabalhou pouco, né? Trabalhei pouco porque eu fui embora, né, de Uhum. Porto Velho. Mas foi Eu só... trabalhou 3 vezes, Eu então. só fiz 3 vezes. Uma vez a capela e as outras 2 era a palestra. Os Só outros então palestra. trabalhou, Uhum. só foi lá palestrar. Só. Porque aí já, quando tinha alguma reunião ou qualquer outra coisa, já não dava certo com o meu trabalho, com a faculdade que eu fazia também. E aí eu fui me afastando e falando pro Jonas que não dava. Era tão ruim porque, às vezes, você quer fazer, mas você tem limitações que te impedem, Sim. né? E aí eu dizia, não. Mas aí eu falava pra ele, eu não vou poder pegar isso, mas que ele me oferecia outros cargos, né? Eu dizia, mas a palestra eu garanto que eu vou lá e faço. Aí eu ainda consegui fazer 2 anos e aí depois eu não pude mais. Entendi. Infelizmente. Mas a gente continuou ali um longo período ainda com e-mails. E aí, um belo de um dia, chega um livro lá na Bahia, que eu fiquei super feliz de estar recebendo aquele livro, né, por eles. E assim, eu ficava muito feliz de saber que eu tinha iniciado aquele projeto. Né, porque eu via a história da Cleide e o Jonas ali, o que eles batalharam, e quando a gente lê aquele livro, a gente vê o que foi a batalha deles para esse encontro acontecer. Sim. Que até então eu mesmo nem tinha noção, nem imaginava, né, que eles tinham aquela batalha para fazer aquele Inovar acontecer. Todo ano. Né, todo Conseguiu ano. se identificar em alguma história? E a minha lá. A história dela tem uma parte lá. E a minha lá. Ele mandou o livro e ainda mandou um recadinho. Na página tal, eu falo de você.
Aí primeiro eu li aquela parte, né? Pra depois eu ler o livro. Eu acho Daí a ansiedade não É, tem a como. ansiedade pegou, porque eu falei, nem eu sei mais o que ele tá falando aqui, né? Mas vamos será lá. que é bom? Será que é ruim? Nem lembrava às vezes, Não, a né? gente esquece, né? Faz tanto tempo, esquece. Eu ia até perguntar para vocês, fora os problemas, é claro, do roteiro, do inovar, vocês viram algum outro problema externo que estava atrapalhando de alguma forma do inovar acontecer? O Jonas contou da parte dele, né? Mas assim, vocês como equipe, vocês só seguiram o fluxo ou vocês estavam vendo... No meu caso, foi seguir o fluxo. Eu também. Acho que a gente ficava tão ali no inovar, ali, tão focado no inovar, por exemplo, no meu caso, que eu não conseguia ver abertamente o que estava acontecendo externo. Eu mesma era falta de experiência mesmo que eu não tinha para organização de eventos, de nada disso. Então, assim, eu não tinha noção o que seria aquela amplitude toda do inovar. Então, eu não tinha nem, assim, como chegar para o Jonas e falar, Jonas, eu acho que isso aqui pode ser mudado, entendeu? Eu achava maravilhoso ter um roteiro e ter já, você tem que só fazer isso. Eu já chegava, vou fazer isso. E A olha, gente pra mim. ficava focado só no seu... Você tem que fazer aquilo. Então, você ficava... no meu caso, eu ficava focado só naquilo. Eu não chegava a acompanhar as outras equipes para ver se elas estavam com problema, se não estavam, o que estava acontecendo. Mas aí, quando chegava na reunião, que tava todo mundo... Daí escancarava tudo. E aí, escancarava tudo, a gente começava a ver, eu já falava, meu Deus, aquilo acho que eu não quero trabalhar naquele negócio lá, não. Entendeu? E eu acho que o Jonas sempre foi um cara de absorver os problemas, né? Até mesmo, às vezes, a gente relatava algum problema externo pra ele só balançava a cabeça e depois a gente sabia que ele foi lá e arrumou confusão por causa disso. Verdade. Eu acredito que na época de vocês ele absorveu todos os Absorveu, problemas, com né? certeza. Sim. E até E porque eu ele acho que era porque eu era bem no início também, ele não queria espantar a gente. No primeiro, ele acho que ele blindou a gente de tal forma. Foi. Então, os problemas tudo caíam em cima dele. É por isso que Ele não deixava transparecer pra gente o que estava quando eu acontecendo li de o errado. livro, quando eu li o livro, eu falei, gente, mas isso aqui? O que aconteceu? Sério que é isso mesmo? Aí eu ficava, mas não acredito. Porque a gente não vivenciou aquilo real. ali na prática, Sim. entendeu? Ele não deixou chegar na gente. Pelo menos em mim, não. É por isso que chama de pai, né? É, Por isso que a gente chama de pai, realmente, exatamente. é o pai. Exatamente. é. Porque ele tem uma capacidade enorme de... Ele sabe que tem um problema ali, mas, tipo assim, eu tô aqui, pode trabalhar. Ele cria uma barreira. Porque é isso que o pai faz na família, né? É, Então, Quantas coisas, quantos problemas que os pais da gente resolvem, o pai e a mãe, a gente nem sabe. O mundo poderia estar caindo em cima dele e não deixar transparecer Não. nada pra gente. não, Não. e a mãe é mãe mesmo, né? Que ela chegava com aquela calma dela. Cara. Nossa. Quantas vezes a gente não levava ela sempre na cozinha e a gente saía ali do pátio, do auditório, chegava na cozinha, pá, e ela do nada, você só balançava as mãozinhas dela ali, cortando o negócio. Calma, não sei o que, aí já relaxava, não né? sei se era a experiência ou se era só pra acalmar mesmo, por dentro, assim, tá naquela agitação, falando, vai dar certo. vai dar Mas certo. quando Calma, ela, jovem. eu não sei se vocês viram, mas quando a bichinha se estressa também. Ô, pai. Opa, digo eu. Né? Também, André? Com a mãe também? Também. Tadinho. E isso foi por culpa do Matraca, do Renan. Eu achei que você ia falar que era culpa minha. Não, foi por culpa do Apontou pra Renan. mim. Mas É. São coisas que São acontecem coisas. no percurso. Normal, né? normal. são coisas do inovar. São coisas do inovar. É. E assim, o que a gente já conversou um pouquinho, mas o que vocês acham que como vai ser daqui pra frente o inovar? Vocês têm uma expectativa boa? Porque como eu falei, eu acredito que os jovens mudou muito, tipo, os jovens de 14 anos antigamente, eu acredito que não sei, cara, da minha época eram diferentes, sabe? Eram mais, não sei se é por conta da tecnologia, das redes sociais, mas a gente era mais a gente era fácil Socializar. Isso, exatamente. E, cara, será que hoje vai ter isso? Antigamente não tinha pedra na rua que impedia de jogar uma bola, né? A sola esses meninos andaram na grama, rasga o pé. Eu achei muito interessante a história do podcast, do Inovar,
porque vocês estão entrando agora na vibe do que está acontecendo no momento, né? Porque com a pandemia os podcasts surgiram, né? Então agora a gente aqui falando tudo isso é uma forma de mostrar para esses que não conhecem o que pode acontecer com eles, né? E também gerar essa curiosidade neles, né? Vamos participar. Porque o que o jovem não gosta é de você falar não para ele. Nessa pandemia, acho que o que eles mais se chatearam é que eles não podiam fazer nada. Pronto. Né? O Jonas Tudo que eles não podiam fazer, tudo era proibido. Pronto, falar pro Jonas colocar assim no e-mail, você não vai pro Inovar. Não se inscreva aqui, não se inscreva aqui. Porque é Não isso, clique nesse link. Não, pai e mãe briga com a gente fica com raiva. Eu quero ir, não pode. Você não pode fazer isso. Então, na pandemia, eles ficaram limitados. E aí sobrou quem? Para acompanhar, para fazer tudo, é show, é podcast, é não sei o quê, não sei o quê. Então, isso aqui agora, divulgar esse podcast do Inovar para eles vai ser uma forma de mostrar para eles o que é o Inovar, um pouquinho do Inovar, né? E trazer mais dinossauros aqui para eles verem as experiências de cada um e às vezes até se espelhar e falar, eu quero ser daquele jeito ali. Legal. Acho que vai ser isso. Espero que aconteça isso. Mostrar também que... E vamos dobrar o joelho e assim pedir a Deus isso aí. Mostrar que assim como em todo lugar tem dificuldade, mas também dá para tirar aquele momento de alegria, né? Sim, Com certeza. O Jonas sempre batia numa tecla. Os jovens... Vamos formar um grupo de jovens? Vamos. Mas você gosta do quê? De rock? Então forma um grupo de jovens com um grupo que você gosta que ouve rock. Com o grupo que você joga bola. É a calça jeans e o Coca-Cola. Exatamente. Por afinidade. O que mais une os jovens hoje são a afinidade. Exatamente. Apesar que tem a tecnologia... Mas justamente, é por isso que eu te pergunto, antigamente o jovem chegava nas reuniões, ele falava o que ele gostava, Sim. E agora, o que a galera gosta? Por exemplo, eu vou muito caminhar ali no skate park. Ali tem o grupo ali que gosta de jogar vôlei, fica ali só na quadra de vôlei. O grupo do skate fica ali no parte do skate, patins. Quer dizer, mesmo assim com a tecnologia, eles se unem para fazer alguma coisa. A questão é que hoje tem muito um tabu, assim, de se falar de Deus. Sim, sempre. Né? Sempre. Então, tipo assim, tem pessoas que sabem falar, mas fica com vergonha de às vezes chegar lá naquele De grupo, ser não, julgado, falar, o que a pessoa Isso. o que o outro vai achar. Exatamente. E também outros, eu já conheci pessoas que falavam assim, eu não vou para retiro. O que faz no retiro? Só reza, vai rezar só terço. O que é lá? Entendeu? Não sabe que lá tem tantas outras coisas. Exatamente. E que você vai cantar, você vai dançar, você vai dormir, você vai brincar, você vai comer. Acho que é uma das partes melhores também. É comer. Comida é maravilhosa. Eu já não sei. Pois é, mas o que o Jonas fala, que principalmente quando ele nos convidou, quando ele foi conversar sobre o encontro e como ele passa pra gente falar, e quando eu convido alguém próximo a mim, eu sempre falo, cara, é um encontro, você não vai lá pra se divertir, apesar da gente se divertir muito, mas eu já falo logo, você não vai lá pra se divertir, é um momento totalmente espiritual. Posterior vai ter um momento de lazer, mas esse encontro é totalmente espiritual. A pessoa vai e fala, cara, obrigado, velho. Foi massa, massa. Me diverti. Eu falei, não era pra se divertir, cara. Não era. Mas é o que Mas eu acaba falo. se divertindo. Acaba, natural. Que eu tô querendo dizer isso, que o podcast ele vai mostrar esses dois lados. O que acontece na prática lá dentro, né? Qual é o motivo que você vai lá, que é pra sua parte espiritual. Mas que acontece outras coisas pelo meio que também é interessante, que é legal, que é de jovem também. Né? Não é aquela coisa da avó que só reza o terço, não é isso, né? Porque era o que eu ouvia, entendeu? E aquilo me chateava, porque eu falava, gente, por que as pessoas se fecham para isso, né? Bloqueio, porque o jovem ele não quer ir para a igreja rezar. Sim. É difícil você levar um jovem para um grupo de jovens. Porque eu mesmo, quando eu era mais jovem, que eu comecei, eu cheguei no primeiro dia no encontro de jovem, começou a rezar o terço. Aquilo ali eu desanimei tanto, porque na época aquilo ali para mim era coisa de velho, entendeu? Mas é obrigação, já reza em casa, eu venho pra cá pra rezar vou também. rezar um terço, aí Então... depois do terço que eu esperei, né? E depois do terço veio o grupo e tal, e aí eu vi que aquilo era legal, mas quantos que não chegam no terço e voltam? Sim. Porque falta espiritualidade, falta aquele acompanhamento, às vezes falta até em casa, né? Não tem. E muitos jovens às vezes vão pra igreja depois que os pais vão. Que a minha história é essa. Meus pais, eles eram da igreja, eles casaram, fizeram tudo que tem direito na igreja de
sacramentos, e depois de um tempo começou a parar de ir. E quando eu iniciei na catequese, que aí eu comecei a cantar, meus pais começaram a ir também. Porque eu porque eu levei eles de volta. E estão até hoje, graças a Deus. Mas assim, eu ia porque os outros ficavam convidando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu falava, mas eu não sei, eu não vou dar certo, eu não vou dar conta. Não, você dá. E lá vai. Exatamente. E tô até hoje. E a minha pergunta foi exatamente por conta disso que tu falou. A preocupação é o seguinte: vamos supor, o Inovar é uma base para os jovens se infiltrar dentro da igreja com essa... Porque assim, realmente a igreja ela tem o roteiro dela, né? Já tem tudo o que acontece. E aí o Inovar, ele deu esse pontapé e literalmente depois de 10 anos de Inovar que começou, por exemplo, hoje tem os grupos dos meninos que rezam o terço, né? Sim. E, cara, só que daí minha preocupação é essa, é os mesmos ainda, não entrou mais ninguém, né? É os mesmos. E aí eu fico me pensando, cara, quando voltar agora, né? Que demorou tanto tempo a gente construir agora, mudou tanta coisa Começar nesses... tudo de novo, né? Seria começar tudo de novo, será que a galera nova vai aceitar Vai, isso, cara? aceita. Não aceito. Porque eu acredito também por conta que é jovens que tá fazendo o texto agora de um jeito diferente. Realmente, Sim. o texto deles é diferente, né? Tem uma conversa antes, tem uma conversa depois, tem um lanchinho. E às vezes vovó não tinha nada, não tinha lanchinho. Como o lema que o Vinícius criou. A vela e uma nova chama se acende. Foi ele que criou? Foi. Cara, legal. Legal. A chama vai acender. Na hora que acender, volta. Eles vão ver, começar a participar. Ah, mas eu não quero participar de grupo de jovens. Beleza. Catequese. A maioria dos jovens é catequista. Se pegar lá na paróquia do Amparo, os catequistas de hoje lá, praticamente todos fizeram Inovar. Sim. E eles não eram catequistas antes. Então, Viraram catequistas depois. a questão do... Muita gente pensa que o Inovar é um grupo e tal, a gente Sim. vai estar se reunindo, mas não é, né? A função, a questão do Inovar Né? é trabalhar o jovem para que ele possa se infiltrar na igreja. Trazer os jovens de volta para a igreja. Exatamente. Esse não é, foi o não é princípio só do para Inovar. questão de esse pessoal que saiu daqui vai formar um grupo de jovens. Não, Não ali necessariamente. Ali ele vai, de acordo com o pensamento dele, escolher o que ele quer fazer dentro da igreja. Exatamente. Né? Não tem só grupo de jovens, não tem só catequese. Então tem várias outras coisas que o jovem pode Essa estar inserido. foi Acabou a- que deu certo a ideia do Jonas, né? Formar a liderança jovem, né? Sim, é. Essa foi a base do Inovar, quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões. Não é formar o grupo de jovens, é para trazer os jovens, resgatar os jovens de volta. Daí tá, na hora que trouxe, mas o que eu gosto? Ah, eu gosto da comunicação. Beleza, forma pastoral da comunicação. Eu gosto de trabalhar com criança, pastoral da criança. Exatamente. E a gente Tem um estava leque. começando a implementar essas coisas com o Padre Geraldo, né? Que o Padre Geraldo chegou na... Sim. E o Padre Geraldo, ele foi no primeiro Inovar dele aqui, né? Ele foi acompanhar, cara, e ele saiu de lá. Ele foi relatar depois, É? ele realmente sentiu a pressão Bom, que é o por- Inovar. Porque ele participou diretamente daquela... que a gente não pode dar muitos detalhes, daquele momento do sábado à noite, né? Sim, Sim. sim. E aí ele começou a chamar a gente pra fazer essas coisas e a pandemia veio, né? A pandemia quebrou a gente. A gente tinha muita coisa planejada pra 2020, cara. Muito. Nossa. É mesmo. Mas volta. E aí, André, essa situação por que eu sinto que o jovem tá diferente? Porque na nossa época, a gente estudava, a gente jogava bola, a gente saía pra festa, a gente tinha grupo de jovens, a gente ia pra missa, a gente tinha muita coisa pra fazer, cara. O jovem agora só tem a escola e o Enem pra estudar e pronto, isso aí já é motivo pra ele não fazer o que precisa ser feito, né? E aí, como é que a gente faz pra mudar isso aí? Essa é uma pergunta de Enem, literalmente, né? Exatamente. Essa daí vamos... E não é múltipla escolha. Cara, você pergunta uma coisa, ó, vai ter tal dia, vai ter tal coisa. Tem que carregar 2 tijolos só de uma sala pra outra. Aí já vem os textão. Eu já tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Hoje em dia tem-se muita
2 anos, daqui a 2 anos você tem que fazer isso. Nesse dia aí, cara, eu não vou poder. Eu vou estar gripado. Não, acho que eu vou estar com uma dor de Sim, barriga, cara. Pois é, hoje tem-se umas desculpas, assim, muito... Tipo assim, não tem nem como você falar, poxa, mas não dá pra você ir. Então já tem aquela desculpa pré-montada, pré-moldada ali. E a gente esbarra nisso aí, né? Sim. Hoje em dia, querendo ou não, eu acho que, tipo assim, antes da pandemia, se você chamasse, todo mundo tinha. Agora, depois da pandemia, acho que se desculpa é a fechou numa pandemia. coisa. Se fechou numa- na pandemia era Uma pandemia, redoma. né? Mas depois da pandemia, aí tem trabalho, eu tenho faculdade, que eu tenho que entregar trabalho. Deixou de ser aí- importante, né? Então, Sim. hoje em dia, infelizmente, tá um pouco difícil da gente trabalhar. Mas eu acho que a gente que tem que perseverar, né? Tem que Tem que perseverar. acreditar, né? Tem que ir aos poucos. Agora vai ter que reconquistar todo o território que foi perdido, mas isso vai levar tempo. Não adianta a gente querer fazer, vamos fazer, chamar 100 jovens para fazer um encontro. Não vai dar certo. Chama, você conhece uns 5 jovens, daqueles 5, você tem certeza que um vai? Você convida os 5, mas faz um convite especial para aquele que você tem certeza que vai. Ele vai. Gostou? Ele vai chamar outro. E por aí vai fazendo uma corrente. Quando vai ver, já tá cheio. É a mesma questão do inovar. Eu sempre, tipo assim, eu chegava, por exemplo, tenho 2 amigos, são 2 irmãos, né? Diferença de 1 ou 2 anos de idade. Eu vou lá e convido um. O outro vem e me pergunta por que tu não me convidou. Porque eu falo, eu sei que não é teu momento agora, cara. Calma aí. Eu falo, é sério, de todos os inovados, todo ano eu convido 1, 2, no máximo 3. E eu sei que os 3 vão, entendeu? Uhum. Então eu acho que tem que ser essa ideia mesmo, né? Chamar pra pessoalidade, quem se conhece, É. tudo, e insistir, cara, porque é difícil. É difícil. Inclusive pra nós, né, Pedro? Cara, a gente vai na força porque é O caminho é responsabilidade. difícil. Se fosse fácil, ninguém queria. Se fosse fácil, ninguém É queria. o nome do livro, né? É, né? Jesus não disse que seria fácil. Então, quem aceitou agora, pai, fazer... tá Joelho à e reza frente. e... Joelho e reza e vai. O Jonas fez a primeira reunião, foram 30. Dos 30, 5 que ficaram. Por aí você já tira uma É. ideia. E toda essa reunião era já todo mundo já participou de, pelo menos de um grupo de jovens na paróquia na época, quando ele convidou para essa reunião. Então todo mundo já era bem rodado. Já Já tinha sabia o que queria. Exatamente. Já tinha alguma posição na igreja, né? Exatamente. Desses daí, só 5 que aceitaram. Cara, Isso aí, a gente vai na força e na fé, que a gente não pode é desanimar, né? Exatamente. Mas a gente que já trabalhou, a gente tem a experiência do que é trabalhar e do que é gratificante ver o resultado das coisas com os jovens, até mesmo pra gente pessoal, né, na nossa vida pessoal, toda a experiência que a gente já teve. Então isso aí é o que move a gente para continuar, né? E é o que a gente tem que levar para esses que não conhecem. exatamente. Que é uma responsabilidade? É, mas é uma coisa gratificante também, né? E que traz oportunidades de você crescer na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Isso aí tudo eu levei pra minha vida. Tudo que eu já fiz. Foi muito gratificante. Eu acho que é isso aí que a gente tem que fixar, entendeu? Essa era uma pergunta aqui que eu tava já mais pro final fazendo, já que ela tocou no assunto. Eu queria saber, assim, na questão do inovar, assim, porque você chegou, era mais criancinha, ele já era mais, digamos, que nem falou, rodado, né? Mais rodado. Mas em que ponto, assim, o inovar em si, abriu os seus olhos para a questão desse aqui, na minha vida eu vou seguir um caminho agora, eu vou... em que sentido o inovar te tocou nesse ponto, assim, de segmento para a vida? Então, é muito difícil falar isso porque o inovar me mostrou que a vida não é improviso. A vida, você na igreja, na sua caminhada da igreja, você já tem um destino traçado por Deus. Deus te coloca em lugares, em momentos, para você fazer coisas que você não sabia que você tinha que fazer.
E o Inovar mostrou isso tudo para mim, porque tudo que eu fiz no Inovar era tudo que eu imaginava que eu não poderia fazer, que eu não tinha conhecimento para fazer, porque eu achava que não tinha. Mas Deus instrui. E isso é o que eu trago para minha vida, porque hoje tudo que a gente vai fazer, se você vai montar um negócio, se você vai fazer uma faculdade, se você vai criar seus filhos, o que você faz? Você pede discernimento a Deus. Deus, me instrua, me faça. Me dê as palavras certas, me dê sabedoria para fazer aquilo dali. Então, o Inovar foi isso para mim. Ele me mostrou que eu era capaz. Ele me mostrou que eu tinha que acreditar em mim, primeiramente. E depois, assim, eu ouvi o que a Ivone falava, o que o Jonas falava, o que a mãe falava, a dona Cleide, mas assim, eu ficava, mas será mesmo que eu posso, Deus? Entendeu? Será mesmo que a gente vai conseguir? E aí, quando eu vi aquelas reuniões, o Jonas falando tudo que a gente tinha que fazer no encontro e dando cada um, você vai fazer isso. Ó, o relógio, assim, assim, assado. E o relógio olhava, tá. Mas por que você não fez isso certo, não sei o quê? Bom, mas aconteceu isso e aquilo outro e tal. Mas aí, no final, quando chegava no último dia, você olhava para trás, tinha dado tudo certo. Sempre dá certo, né, cara? Sempre dá certo. E a mesma coisa na vida. Por que eu falo da vida? Porque a vida da gente é feita de experiências, né? Então hoje, a minha vida hoje, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, todos os caminhos que eu percorri, as dificuldades e as coisas boas que eu vivi, né? Mas eu precisei passar por aquilo. Então as coisas ruins, mas trouxeram experiências boas. Né? Então o Inovar me mostrou isso, que a vida não tem improviso. A vida você tem que viver. Você vive fazendo coisas que às vezes você nem imagina que você ia fazer, mas que já estavam premeditadas por Deus. Então você tem que entregar nas mãos de Deus. Então a palavra que eu deixo assim do Inovar para mim é a fé. É você ter fé e acreditar em algo. E esse algo é Deus, é Jesus, né? Que nos mostra o caminho sempre. Então confiar nele, a sua caminhada, a sua vida nele. Que massa. Pois é, eu faço as suas palavras as minhas. Nas reuniões, Copia o e cola. Jonas sempre falava, confia, o patrão é bom. Patrão Confia, é bom. o patrão é Outra bom. frase dele, né? Daí, confia que a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Não, mas sabe. confia. É só você confiar, que o patrão é bom. Eu tenho um amigo que agora ele tá morando em Maceió. Ele sempre falava, pedis e receberei. Então, confie em Deus. Peça que Ele dará. Eu sempre quis cantar. Gosto de cantar, amo cantar. E aí, quando eu comecei na caminhada, até medo de soltar a voz eu tinha. Eu achava que as coisas que eu fazia na música era errado. Sendo que não era. Depois, quando eu fui estudar música e ver as técnicas vocais e tudo, eu falava, poxa, eu fazia tudo certinho e eu fazia errado. E aí, uma pessoa uma vez chegou pra mim e falou assim, me levou num show da Renovação Carismática, o pessoal cantando lá no palco. Eu lembro, era umas 10 horas da noite. Ela olhou lá pro palco e falou, você quer estar lá em cima? Eu falei, quem sou eu para estar lá em cima? Falou, se você quiser, eu faço você ficar lá em cima, cantando. E eu fiquei assim, falei, mas poxa, né? E no outro ano eu estava lá, cantando numa banda. Então aquilo para mim foi assim, mostrar mesmo que Deus existe. Deus é um milagre, né? Então assim, sabe? E aí, como vocês estavam falando, você tem que levar a sua experiência, o que você gosta, para aquilo que você quer fazer na igreja em relação ao que você gosta. O que eu gosto? Eu gosto de música. Então a forma que eu achei de passar a palavra de Deus para as pessoas é através da música. Nessa comunidade que eu estou agora, que é a Paróquia São João Batista, em Presidente Médici, fiz vários encontros já, né, na música. E aí um dia chegou uma senhora lá do nada. Chegou lá na frente e veio conversar comigo. A gente estava preparando o som ali. Ela chegou e falou, deixa eu conversar com você, só falar uma coisa para você. Eu falei, o quê? Ela disse assim, eu gosto muito de ouvir você cantar. Porque quando você canta, se eu fechar os olhos, é a mesma coisa eu me sentir no céu. E aí eu fiquei olhando para ela e falei, mas como é seu nome mesmo? Ela é Solange. Eu falei, Deus abençoe, Solange, então, por você estar dizendo isso para mim, porque a gente precisa disso.
A gente que serve a Deus, a gente precisa. Pra porque continuar, né? Para continuar, porque a gente recebe muitas batalhas, né? Muito apedrejado. É Sim. pessoas que têm inveja, eu não sei o que é, do que você está fazendo, queria estar fazendo e não pode, ou não tem coragem. E aí, às vezes, fala coisas que te magoam, te prejudicam no teu negócio que você está fazendo, porque eu já fui muito prejudicada. Mas eu nunca desisti. Para mim, não interessa, mas de jeito nenhum. Você pode falar o que você quiser. Não interessa, eu tô ali para cantar. Né? Então, assim, é muito gratificante quando você recebe essas pessoas que vêm até você e falam, olha, o que você fez aquele dia, o que você falou aquele dia me tocou assim, assim, assim. Né? Então, É que a gente tem uma experiência muito boa. Todos os anos a gente teve um inovar que o Fabrício foi o cacique novo. Ele deu a ideia da festa junina pra gente fazer para arrecadar, né? Pra fazer a festa para arrecadar tem que ter dinheiro. Aí tinha que arrecadar e vai nessa, né? Arrecadar pra festa pra arrecadar. E aí já chegou, cara, de vezes, eu acho que teve, eu acho que foi o último ano, a última festa que teve, 15 dias antes a gente não ter nossa. nada arrecadado. Acredita que vai chegar, velho. Quer colocar o que pra vender lá? Ah, vamos querer colocar isso. Então coloca na lista aí que vai ter isso A aí. gente vai ter espetinho, a gente vai ter E chegava, vatapá de cara. camarão, a gente vai ter isso no script, tá É. lá, bonito. Cara, O script tá a lá. gente conseguiu um pudim por dia e do nada chegava aquele monte de senhorinha, pega aí 5 pudim, aquele monte de coisa pra vender, acabava virando fartura, né? A questão dessas festas é tão surreal, assim, emociona de tanta forma que a gente vai, se você se deixar levar pelo sentimento depressivo ali, você fica doido. Porque chegando perto da festa ali, não tem muita coisa. Mas a gente vai fazer com que tem. Chega ou 2 dias antes ali, começa a aparecer as coisas, é tipo um negócio muito, O É que que- não pode deixar é de perseverar, eu digo Exatamente. de crer, acreditar. Digo também das crianças que a gente fez agora. Ah, também. Dia Não vai ter primeiro- presente pra todo mundo. Dia 1º de Sobrou. dia 1º de outubro. Eu Olha falei, pessoal, só. vamos fazer ali o Dia das Crianças, né? Dia 1º de outubro pro dia 12. Não tinha nada. Não tinha nada. E o pessoal começou a se reunir, rapaz, sobrou presente. Sobrou Olha só. presente. Sobrou presente. Então, acho que, tipo, a frase do Jonas, o patrão é muito bom. Não tem outra palavra pra eu falar aqui. A outras, tem uma outra que também lá da Aparecida que quando minha irmã assumiu a coordenação, as festas da Aparecida eram muito famosas ali na nossa, tanto a junina quanto a de 12 de outubro de Nossa Senhora, sempre eram bem frequentadas, né? Aí, quando o grupo de jovens do André acabou, meio que se acabou a junina, não teve mais, e só manteve a do dia 12. Quando o padre Geraldo chegou, a primeira coisa que ele fez foi cortar a bebida alcoólica, né? E, cara, a gente tinha um histórico, tipo assim, um balancete da festa, e o que dava lucro era a bebida alcoólica. E aí a gente falou assim, padre, não tem como fazer festa sem bebida alcoólica, que o pessoal bebe. Cara, o pessoal bebe. Não tem como, e o pessoal não vai se divertir. O leilão, o pessoal tá feliz, tá soltando dinheiro, porque o pessoal já tá daquele jeito, cara. Não vai ter. Eu falei isso pra ele, né? Ele falou, acredito. Cara, a gente arrecadou mais do que quando tinha bebida, velho. Os leilão, o pessoal tava dando dinheiro, coisa de R$50, o pessoal tava pagando 450, R$500. Tu parou de beber? Não. Mas é umas coisas assim que só vivendo pra gente, né, entender. Gente, vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem? Que eu poderia falar para os jovens o seguinte: sejam espelho. Sim, como muitos foram espelho, a Vânia foi espelho de muitos jovens. Sejam, porque eu tive espelho. Eu ia, 12, 11 anos, eu via aqueles jovens no começo da paróquia participando. Poxa, eu queria participar, ser igual aquele ali na igreja. Exato. É só vocês serem um espelho, porque a pessoa vai seguir vocês. Todo mundo precisa, né, de uma pessoa assim pra se espelhar, Sim, tanto assim, tem tanta criança no mundo que se espelha em
em alguém que não que faz coisa errada, né? Então a gente tem que cativar mais ainda esses jovens para ser espelho dessas crianças que muitas vezes o pai não vai para a igreja, que a mãe não vai para a igreja, né? O jovem que mora do lado de muitas crianças ali, né? Ser espelho para essas, não só dentro da igreja, mas para aquela que está lá do ladinho da sua casa. E da perseverem. sua escola. Um caminho é difícil. Jesus começou com 12. Quem somos nós? E ó como que chegou. Perseverem. Verdade. E o meu espelho foi os jovens que fizeram inovar. Os dinossauros junto comigo. Porque quando eu via o Renan, via o André, eu falava assim, mas eles são jovens. Aquele é o cacique novo, mas entendeu? Pra mim tinha que ser só os mais velhos fazer aquele papel. E aí quando eu vi que eles também podiam fazer e estavam ali com aquela responsabilidade, eu falei, mas eu também quero ser assim. O Sami na música, eu falava, mas eu gosto de música, por que eu não fui pra música? Não me convidaram pra música. Mas me convidaram pra fazer outras coisas que eu também, né, me saí ali. Mas eu segui pra música porque era o que eu gostava e é o que eu gosto. O Sami, no primeiro Inovar, ele tinha o quê? 12, 13 anos? 13, o Sério? Jonas falou, era 13. Sério? Ele não tinha idade nem pra participar. Nem pra participar, que a idade pra participar era acima dos 14. Exatamente, o Jonas Penetra bonito. Moleque cortou a fila legal. cortou. Foi hacker. É. Ah, gente, eu só tenho a agradecer a história de vocês, né? É um prazer, mais uma vez, André, estar trocando essas experiências que a gente teve, né? Assim como a gente sempre ficava no Inovar, às vezes a gente ficava acordado até mais tarde conversando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Vânia, prazer te conhecer, apesar da gente sempre ter perto, amigos em comum, nunca chegamos a nos conhecer, né? Satisfação em tê-la aqui, tá? Eu que agradeço o Espero que convite. um dia, né, que a gente vai continuar, Pedro e eu, né, espero que um dia vocês voltem, vamos ter uma experiência esse ano, vamos trabalhar lá, vamos, a minha vida tá em paz, deixa eu ir lá arrumar um problema, por favor, né, Inovar, sintam-se à arrumar um vontade. Quem sabe, né? Bom, também agradecer vocês terem aceito esse convite, né? Quando o Jota falou comigo, eu falei, quem eu vou chamar? Aí eu falei, não, tem um ali, espero que ela esteja aqui. Eu mandei, tá em PVH? Tô, então vem. Então, A ideia dele muito- trazer vocês dois foi dele, É? ele falou, Então, não, vai muito- dar certo. Eu falei, então Legal. bora. muito obrigado aí por vocês terem aceito o convite, né? E como o Jota falou, as portas estão abertas ainda. Se quiserem arranjar um problema, aí. Nós que Pode agradecemos deixar. o convite. Com certeza. Legal. Nunca ia esperar isso. A Também conversa não. foi muito legal. E a conversa, e isso aqui, cara, é muito que a gente não sabe o que vai acontecer. Será que vai ter assunto? Será que não vai ter? Será que eu vou conseguir falar lá e tal? E, cara, acontece, velho, Sim. né? Mas E- eu com a minha memória maravilhosa, eu falei, chega lá, não vou lembrar de nada, vou falar do quê? Não, mas, gente, obrigado mesmo, Muito tá? interessante. Deus abençoe Agradecemos. vocês, tá? Que continuem com essa caminhada que não é fácil. Vamos estar orando por vocês, para que Deus unja sempre vocês. E muito obrigada pelo convite. Que esse podcast ele venha para trazer inovações, né, para vocês e trazer novos jovens também. Amém. Muito obrigada. Então, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado também por ter nos acompanhado nessa conversa. Espero que todos gostem. E mais uma vez deixar aquele recadinho para vocês, né? Até hoje, né? Até meia-noite, hoje meia-noite? Até às 11h59. Então, Até às 11h59 o link vai estar lá disponível para você. Faça a sua inscrição e vamos lá, vamos fazer esse retorno aí como a gente está falando, né? Devagarzinho a gente vai conseguir voltar com força aí. amém. Obrigado, Amém. pessoal. Tchau, Obrigado, Tchau. boa noite, Tchau. tchau. Show. Começou com bom dia, agora você deu boa noite. Aí eu... Foi mal, volta aí. Não,